Oi, gente, eu vou começar esse programa fazendo uma pergunta bem importante. Você, empreendedora, você já se colocou no lugar do seu cliente? Parece óbvio, né? Mas tem muita gente tocando o próprio negócio sem olhar para fora, sem olhar para o olhar do cliente. O que você espera de uma loja, de uma empresa, quando você busca por um produto ou por um serviço? Uma experiência positiva? Com certeza é um diferencial. Mas a gente precisa lembrar que o que destaca o seu negócio, entre outros, é essa experiência e é o que você pode atrair, fidelizar o seu cliente, aumentar o faturamento e fazer o seu negócio crescer. Por isso, investir na experiência do cliente não é mais uma opção, e sim uma obrigação de quem quer se posicionar bem no mercado, de quem quer ver a marca sendo lembrada pelo consumidor. Hoje a gente vai conversar com duas mulheres que entendem bem desse assunto. Paty Ferraz, que é empreendedora e gestora da Monte Agudo, e Bianca Antonini, que é consultora do Sebrae de Santa Catarina. E elas vão nos ajudar a entender como estruturar estratégias que olham diretamente para a experiência do cliente e como você pode fazer isso no seu negócio e trazer a diferença e também melhorar o faturamento, né, Bianca? Porque todo mundo, no fim do dia, o empreendedor quer isso mesmo, quer trazer um resultado. Vou começar esse papo contigo, Bianca. Vamos entender um pouquinho esse conceito amplo do que é a experiência do cliente. A experiência, ela é considerada uma vivência do cliente, onde ele vai trabalhar os sentidos. Dependendo de cada tipo de empresa, a gente vai trabalhando os seus pilares, os seus conceitos. Então, no caso, a gente tenta gerar no cliente uma expectativa e que quando ele estiver dentro da empresa, ele vai conseguir vivenciar o que está sendo oferecido de qualidade, de produtos, de serviços, e agregando nesse momento essa realidade dele estar numa imersão e gerando uma satisfação. Uhum. Quando a gente fala dessa vivência, né, do cliente, essa preocupação em transformar de fato uma compra, um serviço, em uma experiência de verdade. Então, aí a gente amplifica mesmo esse olhar de conhecimento e de estratégia de ver o que eu posso fazer no meu negócio, no meu segmento, para de fato trazer uma experiência nessa ação. Então, essa que é a questão do empresário, desenvolver essa experiência com o cliente para que dessa ação de comunicação, de atrativo, que o cliente queira ir na tua empresa conhecer através dessa tua oferta, de uma experiência, ou às vezes não é nem oferecido um produto, um evento ou algo a mais. A própria vivência dele, quando ele chega na empresa, ele já começa a entrar numa imersão e começa a se ambientar numa hospitalidade, numa questão de sentir aquilo ali como uma novidade para ele. Nossa, superou minha expectativa de atendimento, de decoração, de produto, de serviço, de ao mesmo tempo, assim, até o preço, muitas vezes a gente fala, nem toda a experiência ela é agregada em preço, né? Então, tem experiências econômicas que são muito bem resolvidas. Então, é a questão do empresário gerar um bom planejamento estratégico, desenvolver essa questão de associar ao mercado essa sensibilidade de gerar essa expectativa de ele vir conhecer a tua empresa de uma forma espontânea. Que a gente trabalha hoje, né? O marketing estratégico, que ele faça a republicação, que ele compartilhe de uma forma diluína, que ele faça então a divulgação. Nossa, recomendo essa empresa, é imperdível você deixar de ir nessa experiência, nessa vivência, nessa empresa, onde se destaca, né, um elogio que serve, né, como uma proposta, né, para o empresário de referência de que a tua empresa está no mercado de uma forma posicionada, né, de qualidade diferenciada. A Paty está aqui com a gente, a Paty é gestora numa empresa familiar. E aí eu acho bem interessante a gente entender como é transformar esse olhar quando a gente está falando de um ambiente familiar, né? A Paty é muito conhecida, né, Bianca, por trazer essa experiência, por ter esse olhar, essa inovação. Como é que é levar tudo isso para um ambiente que muitas vezes, por ser familiar, está um pouquinho mais tradicional, né, nessa questão da experiência para o cliente? Então, bom, obrigada por me ter aqui hoje no Sebrae delas, né? Eu acho que bastante pertinente aí, já que eu e a minha irmã principalmente estamos num mundo bastante masculino, né? Que é o mundo dos vinhos.
Respondendo a tua pergunta, empresas familiares são desafiadoras, certo? A gente não tem aquela base, aquele esqueleto da empresa, digamos, tradicional, onde você tem cada área separada, né? Todo mundo dá pitaco. Mas eu acho que na nossa empresa a gente acaba se adicionando. Somos 3 irmãos hoje trabalhando na empresa, né? Eu e a minha irmã desde o começo. E o meu irmão entrou há uns 3, 4 anos atrás, na parte mais administrativa financeira. E cada um dos nossos olhares acabam adicionando para a empresa. Até a gente chegar no denominador comum, às vezes vai um caminho aí meio, né, meio tortuoso. Mas a gente chega. E quanto a olhar a experiência do cliente, a gente no Monte Agudo sempre, desde que começou, nós somos a primeira vinícola na Serra Catarinense a fazer experiências. Então, nas outras vinícolas já pré-existentes, tinham degustações e visitação da vinícola, né, em si. A gente não tem vinícola. Como atrair o turista, né? Aí a gente não tinha recursos financeiros na época. Começamos a fazer um piquenique no meio do vinhedo. Compramos uma mesa normal, cortamos as pernas, fizemos elas baixinhas, fizemos uma toalha, montamos uns pratos de frios e vinhos e vamos para o meio do vinhedo, certo? Pois a Viagem e Turismo, que era uma revista bem famosa na época, nos olhou, nos viu e trouxe uma equipe para fazer toda uma entrevista com a gente. Na época não lembro direito se nos deram 1,5 páginas, 2, mas foi muito importante aquilo para nós e para a região como um todo. Aí a gente começou a construção do espaço que hoje a gente tem lá, que você conhece, a Bianca também, né, o receptivo. E a partir daí a gente viu que a gente levava chefes de cozinha aqui de Florianópolis para lá, só que a gente viu que não tinha só uma vez por mês turistas. Aquilo tinha que ter mais fluxo, né? Porque senão não gerava o fluxo necessário para se manter, né? Então, a gente sempre pensou em tudo que a gente fazia, como a gente gostaria de ser tratado, né? Qual é a experiência que a gente gostaria de ter na vinícola. E uma questão muito importante, assim, nesse sentido, quando a gente começou, a gente achou, porque a vinícola é do meu pai e da minha mãe, né? Então, o meu pai sempre teve o sonho de tomar o próprio vinho, então é um sonho realizado para ele. E a gente achou que a gente ia atender pessoas como meus pais ou mais velhos. E, na verdade, o nosso público é muito jovem. Então, a gente teve que ir se adaptando também àquilo, entendeu? A gente hoje, o nosso público, de uma maneira geral, eu acho que está aí entre 20 anos e 49, 55, mais ou menos. Então, e principalmente dos 20 até os 30 e poucos, é muito grande o nosso público. Então, são profissionais de várias áreas e essa turma gosta de viajar, gosta de ter experiência, então tem que trabalhar as experiências para eles, né? É interessante ela falar isso, né, do público, Bianca, porque eu ia até perguntar, assim, o que era mais difícil, né? Se era ter criatividade para pensar numa super experiência ou se é entender o meu público e ver qual criatividade eu tenho que acoplar aqui nesse público. E aí, antes que tu responda, Paty, eu vou perguntar para a Bianca, né, e aí fiquei pensando na importância da gente ter esse olhar que a Paty falou, assim, como eu, cliente, gostaria, porque a pergunta que eu fiz no começo, você já se colocou no lugar do seu cliente? Parece óbvio, mas às vezes a pessoa está ali tocando o seu negócio e não fica pensando, eu entrando aqui, né, no meu empreendimento, assim. Então, tem que ter também um olhar para o seu público, né? É o ponto fundamental. Quando a gente vai desenvolver um planejamento estratégico de experiência, primeiro é conhecer o teu público. E é o que ela falou muito bem. Qual é o público? Eles começaram com um perfil e começaram a adaptar todo o planejamento, as estratégias de trabalho, porque quando eles identificaram o público-alvo,
caminha facilmente as ações. Começa a mudar toda a organização, as ofertas, os produtos. Então, a experiência, ela não é só uma experiência, ela tem toda uma metodologia, uma concepção de trabalho. Que é quando a gente faz, né, o empreendedorismo, gera esse empreendedorismo, dá suporte, consultoria para o empresário, ele já conhece o seu cliente, ele já conhece o seu público-alvo, de onde ele vem, qual é o gasto econômico, né, os custos que ele vem sozinho, ele vem em casal, ele vem com família. Então, isso te dá um suporte para fazer um desenvolvimento da experiência. E vai trabalhando ações, vai trabalhando dinâmicas, vai sabendo também aonde divulgar essas ações. Então, vai sabendo definir se é dia de semana, se é final de semana, qual é o horário, quanto tempo ele vai permanecer na tua empresa. Então, é muito importante essa questão que ela colocou. Se começou com uma proposta e se adaptou. E isso também tem que ser muito rápido. Né? Não pode insistir, mas eu fiz, não deu certo. Não. Direciona. Direciona. E você trouxe também um ponto, né, Paty, falando sobre o público que é mais jovem e que gosta da experiência. E a gente já vê aí muitas pesquisas, né, comprovando de que quando a gente fala de dinheiro, de felicidade, as pesquisas científicas, né, já mostram que as pessoas têm um fluxo maior de permanência de felicidade, de bem-estar, quando elas estão usufruindo e imersas em experiências, né? Sim. E como é que é, então, você pensar essas experiências num ambiente que, de certa forma, onde vocês estão localizados, tem concorrência? Como é que é entender isso daí, né, como um diferencial? Como é que vocês têm esse olhar? Eu gosto muito quando me falam que eu tenho concorrentes lá, porque não vejo como concorrência, sabe? Eu realmente acho que a gente se adiciona. A gente tem vinhos muito diferentes na região, então um gosta mais do Sublime, o outro gosta mais do Álida, por exemplo, e na outra vinícola gosta mais de outros dois. Então, eu acho que a gente vai se adicionando e fazendo, assim, uma rota dos vinhos hoje que adiciona a minha experiência da Monte Agudo, porque não adianta nada vocês irem para lá e só ficarem na Monte Agudo, certo? Antigamente, quando a gente começou, acontecia isso. E a gente falava para os nossos amigos que tinham, né, vinícola também, por favor, façam alguma coisa, né? Tipo assim, às vezes eu falava até com o vizinho, e falava assim, faz um almoço para eles, pelo menos, que daí eles vão e voltam, né? Eu tenho almoço, mas para mim era mais importante o meu turista ter uma experiência extra do que ele ficar e gastar todo o dinheiro dele na Monte Agudo. Eu ganho mais, porque ele vai sair mais satisfeito e vai voltar mais vezes, né? E vai chamar amigos, vai chamar parentes. Então, essa questão da concorrência, realmente não. E sobre se adaptar às experiências, bom, a gente foi muito organicamente, né? Muito conhecimento, assim, de vinhos a gente não tinha. Meu pai é médico, pediatra de profissão, a minha mãe é bioquímica. Eu fiz turismo e hotelaria, né? A Bianca foi a coordenadora do meu curso, inclusive. A gente se conhece há muitos anos dessa área. E assim, o meu irmão é engenheiro, a minha irmã daí, por causa da vinícola, foi fazer um curso de sommelier e depois de viticultura também. Hoje ela é responsável pela produção dos vinhos, né, e pelo campo. Então, assim, a gente foi orgânico mesmo, a gente foi se adaptando, sabe? Mas é como a Bianca falou, tem que ser uma adaptação rápida. Como eu te contei no começo, a gente levava chefes de cozinha uma vez por mês daqui e tal, só que o troço era muito engessado, sabe? Então, e esse público jovem não quer tão engessado assim. Então, tu tem que ter um menu de petiscos, vinhos em taça. A gente começou a abrir opções que antes a gente dizia, não vamos fazer. Mas a gente teve que fazer, né? A gente foi se adaptando. E olha que legal, né, Bianca? Ela traz esse olhar, assim, a gente teve que se abrir. Eu acho que o empresário, ele tem que lembrar disso, assim, eu tenho aqui um negócio, eu tenho um objetivo traçado, um propósito, né? A gente não está mexendo nisso, mas ele também precisa estar aberto, porque é uma via de mão dupla, né, Bianca? Essa experiência do cliente. E é onde pega a questão da comunicação. Quando a gente fala pesquisa satisfação,
ela é fundamental para te escutar o cliente, escutar tanto crítica quanto os elogios. Então, isso te dá uma análise de mudança de o que eu preciso melhorar. Se é no cardápio, se é no tempo, se é no preço, aonde for essa necessidade, porque a gente consegue, com uma pesquisa de satisfação, gerar uma solução rápida. Então, é onde vem o consultor, eu digo, o que ele falou, como é que foi a experiência dele. E, ao mesmo tempo, a gente trabalha o quê? O tempo de permanência, se ele está satisfeito, ele não quer ir embora. Então, são 2 pontos que a gente enxerga que é muito positivo nas empresas. Ou ele retorna, quando a gente gera fidelidade, ou ele gera um marketing orgânico, que ele vai e ele já gera, indica para os seus amigos e, ao mesmo tempo, em redes sociais. Então, isso é muito válido para a gente em termos de resultado dessa experiência. E outra coisa que a gente faz, né? Como é uma área de vinhos, o turismo enogastronômico. Quando ela fala, não é concorrência. O turista quer passar pelas experiências da região. De todo mundo. Ele quer conhecer o turismo local, ele quer conhecer o agronegócio da região. Então, essa proposta de eu ir numa vinícola, depois eu ir em outra, ou ir até na questão de aonde vem, né, a fonte do terroir, para ele tudo é uma experiência. Então, a gente fala, mas só ir num restaurante é uma experiência. A gente trabalha o turismo enogastronômico além. Ele tem que conhecer, né, do solo à mesa. E eu ia te perguntar sobre a rede social. Hoje, a rede social ela pode ser um aliado na estratégia do empreendedor aí para a questão da experiência do cliente? Graças a Deus, né, que chegou o marketing digital para nos favorecer, nos ajudar, porque é um marketing barato, fácil de lidar, né, onde a gente tem vários, né, públicos de todas as faixas etárias que nos dão essa ferramenta e atrai, né? Para quê? Porque antes era um marketing muito mais caro, o custo, né, era um indicador que era muito pesado numa empresa. Então, quando a gente faz uma análise, olha, tu tem que gastar tantos R$1.000 para fazer marketing. Hoje, um marketing bem feito através de rede social, tu abrange muito mais, tu capta muito mais público, tu consegue relacionar a comunicação sem pressão, também entra na questão da sustentabilidade, que a gente trabalha muito no Sebrae. Então, vocês têm que entender assim, que o marketing é a ferramenta de venda da experiência, tanto da empresa quanto do cliente. E fico pensando nessa questão orgânica, né, Paty? Porque lá você recebe, né, muita gente, está sempre tendo alguma ideia diferente, né, para agregar, uma hora é voltado para um público mais velho, outra hora para a família, outra hora um piquenique, né? E a rede social também vai te ajudando dessa forma orgânica, de que as pessoas vão colocando lá. Isso traz credibilidade, né, Bianca, para o negócio, confiança. porque é a confiança de que estão falando de você, né? Não é a gente falando da gente, né? Exatamente. Não, para nós é muito importante rede social. Hoje é a principal vitrine, né? E como a Bianca falou, antigamente era muito caro, né? Uma publicidade numa TV, numa rádio era, né, muito custoso. Então a gente nunca fez. A gente sempre, por exemplo, essa viagem em turismo veio organicamente. Eu já dei entrevistas em várias redes de TV também organicamente. A gente não investe nisso porque não temos como no momento, né? Então, a rede social está aí para isso. Por exemplo, da criatividade que tu falou antes também, a gente foi adaptando e adicionando programas. Então, do piquenique a gente evoluiu lá para os chefes de cozinha. Hoje a gente tem uma chefe de cozinha residente, que é a minha tia, a Kátia. Ela é a irmã mais nova da minha mãe e ela fica lá na Monte Agudo, então ela está sempre lá cozinhando para os turistas, tentando usar bastante produtos locais também para a gente fazer essa harmonização com os vinhos. Então a gente hoje tem um almoço harmonizado, tem o piquenique ainda, tem a degustação às 4 horas da tarde, que daí depois o pessoal fica para o pôr do sol, e tem o Wine and Music. Até a gente está fazendo mais ou menos uma vez por mês, tá? Ai, que legal. E ela falou ali, né, sobre tentar pegar os produtos locais, e a gente pode, numa estratégia de experiência do cliente, também fortalecer esse ecossistema, né? Sim, ele é fundamental porque ele também gera uma economia local. Mas eu queria meio que também colocar, quando vocês falam em detalhes e criatividade, isso é o perfil das mulheres. Isso a gente tem um diferencial. Lembra que já no Sebrae delas,
que eu acho que isso é uma criatividade que vem do perfil feminino. A gente tem uma criatividade em inovação, em dar detalhes, em gerar uma experiência que assim, é além do natural. Que, quando tu vê, onde é que saem essas ideias, né, Patrícia? Então, é muito interessante como a mulher, quando faz parte do projeto, é inovação total, assim, né? O cliente daí fica, nossa, de onde é que surgiu essa ideia, né? Então, é muito importante. E trabalhar a economia local é fundamental nesse negócio de sustentabilidade, de questão de economia, de agregar valor, de valorizar a região. E aí, para encerrar, então eu te pergunto, quem está assistindo a gente, uma empresária, uma mulher que está entendendo que isso é um pilar que precisa ser fortalecido dentro do seu negócio, como começar? Então, a questão é primeiro fazer um diagnóstico da empresa. Acho que a gente primeiro tem que conhecer a estrutura da empresa, conhecer um pouco do seu perfil de trabalho, identificar bem o seu público-alvo, analisar o que o mercado está oferecendo, porque a experiência ela tem que ser inovadora. Ela não pode ser uma copia e traz. Porque tem gente que faz, eu vi lá numa empresa, vamos trazer para cá, né, no atendimento de consultoria. Não é assim que funciona. Ele tem que criar o seu produto, criar a sua experiência. Então, nas consultorias do Sebrae, a gente está disponível para desenvolvimento de experiências personalizadas para cada empresa. Meninas, muito obrigada pela essa conversa, assim, Paty, por essa inspiração, né, de que as pessoas possam conhecer a Monte Agudo, possam estar lá cada vez mais presente, né, nessa região tão bonita, né, com tantos negócios prósperos que a gente tem aqui em Santa Catarina. E Bianca, obrigada também por abrir um pouco a mente aí das empreendedoras, né, mostrando que tudo pode ser transformado e a gente deve olhar mais para o olhar do cliente para ter um retorno aí para o próprio negócio. A gente que agradece a oportunidade, né? O Sebrae está disponível, tem muita solução empresarial. Fique à vontade, né, para achar qual é a sua relação de melhorias na empresa. E visitar nossas experiências, né, nas vinícolas catarinenses que são ícones do mundo. É verdade. Tanta gente vem de fora, né, Paty, para conhecer, a gente está aqui, tem que prestigiar também. As vinícolas de Santa Catarina, elas, por quantidade, nós temos maiores premiações, assim, do que muito lugar famoso do mundo. Tu pode pegar França, Chile, Argentina. Uma região com tantos vinhos premiados não tem, tá? Então, vão lá, conheçam, visitem, fica aí o convite. São vinícolas boutique, né? São vinícolas extremamente personalizadas para o cliente. Isso mesmo. Porque é isso que eu ia encerrar o programa dizendo. Não existe, gente, uma receita. Tudo é, sim, personalizado. Tudo deve ser feito de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu produto. Você precisa conseguir oferecer boas ideias e boas experiências. Então, não perca a oportunidade de aperfeiçoar e de melhorar essa sua experiência do seu produto, do seu serviço, né? Olhar para o consumidor exige um profundo conhecimento do seu negócio, do seu cliente. Estude, trace uma estratégia, busque orientação, capacitação. O Sebrae está aqui para te dar todo esse suporte. Então, acesse o QR Code aqui na tela e encontre um conteúdo que vai te ajudar a transformar a experiência do seu cliente e, claro, trazer mais visibilidade para o seu negócio. A gente se vê na semana que vem. Tchau!